Então, o Márcio vai apresentar aqui a professora doutora Marcela Santana, que vai falar de um tema muito bacana, um tema que muitos clientes procuram personal trainer para falar de necessidades especiais, né? Pessoas com hipertensão, com diabetes, com problemas cardíacos. Márcio, chama aí sua amiga, fala um pouquinho dela pra gente. Gente, bom dia. É, Hoje eu estou conselheiro do CREF 22 e me sinto honrado de fazer parte desse momento com vocês. E, em especial, nesse momento de eu poder apresentar a professora Marcela. Eu queria chamá-la aqui com uma efusiva salva de palmas, por favor. Eu tenho algumas coisas para confessar a vocês. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com a Marcela lá na nossa universidade. E a Marcela foi minha professora, gente. Mas ela começou muito cedo. Ela começou muito cedo. Foi também? De quem que tá aqui que a Marcela já foi? Eita, nós. Continua, é. É um privilégio receber a Marcela. Queria que você preparasse a sua mente e o seu coração para o que ela tem para falar aqui hoje e que você pudesse aproveitar e não se furtar o direito de perguntar no final, tá bom? Marcela, nós estamos muito honrados, felizes, professora. Que Deus te abençoe e que te use. Valeu, gente! Obrigada, Márcio. Um bom dia para todo mundo. Muitas carinhas realmente conhecidas, né? Como o Márcio falou, a gente começou cedinho, sempre gostou, né, de estudar e de contribuir, e é o que eu vou tentar fazer mais um pouquinho, né? Primeiro, então, agradecer ao Renê, né, pela organização do evento, por essa missão de querer qualificar a área, de levar conhecimento, de reunir aí todas as pessoas que possam somar, né, na nossa área. Agradecer ao CREF, né, na pessoa aí do professor Ibsen, Michele, pessoas queridas aí por todos nós que estão nesse movimento, abraçaram aí a causa e tentando também, né, organizar e qualificar a nossa profissão aqui no estado, né, e contribuir, claro, com ela a nível de Brasil, né, um abraço aí para todo mundo e pela oportunidade, né, porque a gente acaba só vendo algumas carinhas nesses momentos, tá? O que eu venho conversar um pouquinho com vocês é mais complexo, né, do que eu vou conseguir falar, né? São muitos detalhes, então eu vou tentar trazer num geral, tá? E pelo tempo também que a gente tem para conversar, e aí qualquer questão, vocês fiquem à vontade para fazer, tá? Então, o tema é atividade física e reabilitação para pessoas com condições de doenças específicas, né? Vamos falar aí de situações como cardiopatia, hipertensão e a diabetes. Não tá indo? Você passa para mim, Bia? Então, primeira coisa, a gente vai situar com relação a essas doenças, né? Elas se enquadram no que a gente chama de doenças crônica não transmissíveis, né? Então, essas doenças do coração, a hipertensão, a diabetes, o próprio câncer, doenças respiratórias, elas são classificadas assim porque elas têm um comum, algumas características em comum. A forma que elas são, né? Os fatores de risco que elas podem ser desenvolvidas, elas têm muitas causas em comum. Sim, obrigada. E chamando atenção aí para o que ela representa de impacto na saúde, né, da nossa população. Então, elas são responsáveis por 71% da morbimortalidade mundial. Isso é muito, gente. Quase todo mundo, né? E na pandemia ficou evidente para todo mundo, né? O quanto isso foi determinante para chegar a um óbito, né? Uma característica anterior, quando pegou Covid, foi determinante para ter um desfecho negativo, né? E essas doenças cresceram em torno de 132% por conta, né, daquela
Situação que a gente se encontrou na pandemia, de ter que ficar dentro de casa, né? Muitos não conseguiram realizar suas atividades, comer demais, ansiedade, estresse, tudo que, né, estava ali ligado à situação que a gente, infelizmente, passou. Então, essas doenças, elas têm características, elas são multifatoriais, né? Não foi uma coisa só que determinou. Elas têm lenta progressão, elas vão se instalando e vão se agravando. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo ainda, né? Então, a gente não consegue tratar, porque a gente não sabe nem o que está acontecendo, e elas têm longa duração. Então, elas têm fatores de risco em comum e eles são modificáveis. Então, isso é muito importante, né? Então, ó, tabagismo, atividade física insuficiente, alimentação não saudável, uso nocivo do álcool, sobrepeso, obesidade, pressão arterial elevada, açúcar, colesterol elevado, tudo isso é passível de mudança, de controle, né? E aí eu vou chamar, claro, a atenção para o comportamento sedentário, que é o grande vilão, né? Não que os outros sejam bons, mas a gente sabe que o comportamento sedentário é o grande vilão, né? A gente tem uma prevalência muito alta mundial e no Brasil desse comportamento sedentário ainda, ele está fortemente relacionado às doenças cardiovasculares, a mortalidade precoce, agravos nos marcadores das doenças cardiometabólicas, além de depressão. Os aumentos nos volumes de atividade física, eles são associados, né, mais associados a melhor qualidade e aumento da expectativa de vida. Quando a gente fala atividade física, a gente não está falando só de exercício físico, certo? Atividade física, o exercício físico está dentro aí, né, de tudo que a gente tem enquanto atividade física. Então, eu vou chamar a atenção para a importância também do hábito de vida do indivíduo ser ativo e não somente ir ali e realizar um pouquinho de exercício físico na academia. Não adianta nada às vezes, né? Muitas vezes, dependendo do que ele faz, ficar 1 hora lá na academia, meia hora de papo, nada contra, é importante também o social, né? O Kaká estava falando sobre isso, mas se o resto do dia ele fica no sofá, ele come um monte de porcaria, ele fica deitado, tá bom? Então é importante também que a gente consiga orientar para que esse indivíduo tenha um comportamento ativo. Isso ficou muito, muito, muito evidente na pandemia, né, por conta desses aumentos. Então, a gente observou que indivíduos que eram inativos, eles complicavam muito mais, né, ou chegavam a esse desfecho negativo do óbito, que indivíduos que realizavam exercício, eles conseguiam, né, se manter mentalmente, né, fisicamente melhores, assim como não agravavam tanto quanto os indivíduos inativos, tá? Então, quanto menor o nível de atividade física, maior é a taxa de mortalidade. Isso representa muito. Olha o ouro que a gente tem na mão. A gente precisa se apoderar desse ouro que a gente tem na mão, né? Compreender melhor esse ouro que a gente tem na mão para a gente poder trabalhar e entregar mais qualidade de vida, né, para essas pessoas. Bom, então, com tudo isso, a gente veio tendo, né, a pandemia deixou evidente esse papel do profissional de educação física. Tivemos que brigar bastante por isso, inclusive, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso ontem. Então, a gente teve e a gente precisa continuar tendo, né, brigar por mais uma crescente valorização e vai ter aumento de trabalho, consequentemente. Já aumentou bastante e teremos mais ainda. Por quê? Porque o exercício sempre será e vai ser cada vez mais essencial, como você tinha colocado, né, Bia? Ups. Então, vamos falar um pouquinho dessa reabilitação cardiovascular e metabólica, né? O que vem a ser isso? É um conjunto de atividades para quê? Para trazer vida para esse sujeito, né? Para esse indivíduo que se encontra aí dentro de algumas classificações que a gente vai falar, muito depende do
cada caso, mas é devolver vida para esse indivíduo, voltar ele para uma rotina social, ele ter mais qualidade de vida, ter mais segurança, ficar mentalmente, né, psicologicamente melhor, tá? Para quem? Quem é que vai participar de um programa de reabilitação cardiovascular e metabólica? É todo mundo que pode? Não. Todo mundo pode ser candidato a, mas às vezes ele está numa condição que ele precisa compensar uma variável que ainda não está tão adequada para receber a sobrecarga exercício. Eu falo muito isso, né? Exercício é estresse ao organismo, é sobrecarga. Então, ele tem que estar minimamente compensado para ter respostas esperadas, né? O que a gente chama de respostas fisiológicas frente àquela sobrecarga, tá? Mais antigamente, a gente imaginava que reabilitação cardiovascular era para aquela pessoa que está lá no hospital, que operou, que infartou, né? Fez uma revascularização. Não é só para esse indivíduo, tá? Isso já avançou muito. Então, qualquer indivíduo que tenha alguma condição cardíaca, vascular ou metabólica, ele é, né, colocado aí como indivíduo que deve receber esse programa, tá bom? Sendo que, em qualquer caso, ele precisa estar com as variáveis, né, hemodinâmicas metabólicas compensadas, adequadas, tá? Qual é o objetivo com relação à reabilitação? Que a gente possa melhorar a aptidão física desse sujeito a ponto de diminuir o risco dele, né? Além de melhorar o dia a dia, a qualidade de vida desse indivíduo. Importância da triagem pré-participação. Acho que vários, né, tanto ontem quanto hoje, falaram da importância de você ter dados para você prescrever em cima de dados reais. Isso para o indivíduo saudável. Vocês imaginam um indivíduo que tem alguma alteração importante no organismo dele, tá? Então, a triagem, pré-participação, as avaliações vão precisar ser mais minuciosas ainda para que essa prescrição seja assertiva, né? Não coloque esse indivíduo em mais risco do que ele já está, tá? Importância do monitoramento aí das variáveis durante o treinamento. Quanto mais debilitado, prejudicado esse organismo está, sintomático esse indivíduo está, mais ele vai precisar de um monitoramento de contínuo, e aí vai como se fosse desmamando desse monitoramento contínuo, tá? A equipe, né, os profissionais que vão estar acompanhando aí esse indivíduo no momento desse programa, é uma equipe multiprofissional, né, que vai desde lá do cardiologista, né, da pessoa que faz ali aquele primeiro acompanhamento, a toda a equipe, né, de enfermeiro, vai depender muito do local onde ele está em cada fase que a gente vai falar. Mas aí você tem psicólogo, você tem nutricionista, você tem assistente social, muitas vezes você tem terapeuta ocupacional, você tem o profissional de educação física. É uma equipe multiprofissional e a gente precisa estar todo mundo alinhado, né, para que esse indivíduo tenha um resultado melhor possível. E falando um pouquinho, né, especificamente de nós, aonde que a gente se encaixa aí, né? Vai estar responsável pela prescrição e supervisão do exercício físico, né, sempre levando em consideração as metas e os limites definidos após essa avaliação pré-participação e subsequente reavaliações. A partir da avaliação vão ser achados, então, os critérios, né, os dados a serem seguidos na prescrição, né? E aí o profissional de educação física vai se guiar na prescrição por esses dados, por esses limites, né? Muitas vezes isso é feito em conjunto, tá? O médico que estava presente na avaliação, muitas vezes o próprio profissional de educação física também está ali aplicando o teste, né? E aí vão se achar, então, no caso, por exemplo, de uma ergospirometria, os limiares
Isso é conversado, passado. Quanto mais sério o trabalho que a gente visualiza, ele é passado por vários profissionais para diminuir a chance de qualquer erro, tá? E, claro, contribuir para as orientações e demais medidas visando a adoção dos hábitos saudáveis. Isso é importantíssimo. Não adianta a gente colocar o indivíduo para fazer exercício, ele está lá com a gente 40 minutos, 1 hora, e o resto do dia ele não segue nada do que ele precisa cumprir, tá? Então, faz parte do nosso trabalho, não só nós, mas a gente enquanto equipe, tá? Orientar esse indivíduo, né, de tudo que ele precisa seguir. Esses profissionais que trabalham com a reabilitação cardiovascular e metabólica, eles precisam ter conhecimentos específicos, saber, né, conhecer, entender um pouco mais assim, aí sobre as doenças cardiovasculares, sobre fisiologia do exercício, ter treinamento periódico de suporte básico de vida, incluindo o uso do desfibrilador automático. O que a gente vai fazer? Melhorar. Quais componentes? Resistência aeróbia, força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e combinar, né, diferentes modalidades aí de treinamento. Olha que importante. A cada 1 MET que você consegue melhorar na capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo, você reduz em torno de 25% da mortalidade. É muito, né? 1 METzinho só. Então, olha que trunfo que a gente tem, que poder que a gente tem, né? A ferramenta, né, no que eu digo, poderosa que a gente tem em mão, que a gente precisa, né, entregar isso de forma responsável para esse indivíduo. Aqui eu não tenho intenção que vocês vejam detalhezinhos e nem memorizem cada detalhe, tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam que existem avaliações mais detalhadas para vocês poderem, não só, quando eu falo vocês, porque aqui a gente está conversando, mas entenda que é sempre em equipe, tá bom? Que vai classificar esse indivíduo, se ele é alto risco, se ele é risco intermediário, se ele é baixo risco. Isso não é Marcela que está falando, tá, gente? São as diretrizes de reabilitação, é o próprio American College, né? E quando a gente consegue chegar lá naquela ideia, se é alto risco, se é intermediário, se é baixo, isso vai determinar um pouco esse trabalho, né? Então, quando esse indivíduo tem uma capacidade física muito baixa, né? Esse indivíduo é muito sintomático, ele tem necessidade muito maior de supervisão no exercício físico dele, de um controle, de um acompanhamento no dia a dia do treino dele muito grande. Eu vou exemplificar para vocês. A gente vai falar das fases depois, mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de ficar um tempinho estudando no centro de reabilitação lá do INCOR, em São Paulo. O indivíduo chegou, primeira coisa, ele faz lá a triagem, pré-participação, agenda o teste, tudo, vai para a ergospirometria. Fez-se o teste da ergospirometria, imprime lá, né, os resultados, e isso vai passar para ser achado pelos aprimorandos, né, são os profissionais de educação física que têm, os limiares, né, o limiar anaeróbio, ponto de compensação respiratória, passa por vários para não ter erro, para depois passar para o chefe, né, que eram profissionais de educação física também, os chefes são, né, da reabilitação cardiovascular lá. Ok, aí achou-se, determinou-se os valores, né, os limiares, e aí ele entra no protocolo da reabilitação. Nas primeiras sessões, e quanto mais era dependente esse indivíduo, ele treinava todo monitorizado, tá bom? Na época que eu estava lá, era fio mesmo. Agora a gente já sabe que a gente, né, o pessoal da tecnologia aí, a gente tem muito mais recursos que pode ser por telemetria, tudo.
mas depende do recurso que você tem no seu espaço também. Mas a ideia é que esse indivíduo treine fazendo monitorização de frequência cardíaca, da pressão arterial, o registro elétrico das ondas lá, né, do coração, saturação de oxigênio, tudo você precisa ver ali, apesar de ter feito o teste, né? Mas tem indivíduo que chega, teve um dia que chegou bem assim, ai, eu tô com uma dorzinha no peito, mas eu acho que não dormi bem, que a gente vai associando a outras coisas, né? E aí, como a gente estava no hospital, a pessoa falou assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos ali no ambulatório primeiro, que eu vou te avaliar. Vou correr um eletro, né? Vou te avaliar. Ele estava num pezinho lá, reinfartando. Imagina se a gente coloca ele para treinar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa seriedade. Quanto mais grave, né, no sentido de que ele tem várias coisas que estão determinando ali esse risco mais alto, maior a monitorização. Aí, à medida que vai passando, a ideia é que você comece, dia sim, dia não do treino, a monitorar e vai lá, até ele poder treinar com uma monitorização menos contínua, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. E aqui, o baixo risco, de modo geral, como o comportamento sedentário já tem um entendimento que é muito prejudicial, cada vez mais os órgãos que determinam, né, aí as diretrizes, eles acreditam que precisam liberar a pessoa para fazer exercício, né? Por quê? Porque sabe que o sedentarismo é muito ruim e que nem todo mundo tem as condições ideais para treinar, tá? Então, cada vez mais está se liberando precocemente e com condições sem precisar de tanta supervisão para esse indivíduo ir lá e fazer exercício, tá certo? Por quê? Porque sabe que às vezes é melhor ele fazer, né, com menos, com mais cuidado do que ele não fazer. E aí, nas diretrizes, claro, também a gente tem que fazer algumas considerações, porque muitas delas foram escritas pela classe médica. A gente precisa entender que quando fala lá sem supervisão, como fala aqui, né, autoriza o baixo risco treinar sem supervisão direta, muitas vezes tem que ter a presença do médico naquele ambiente, tá bom? Mas a gente aqui vai combinar que a gente não vai recomendar ninguém, principalmente de grupo especial, a fazer exercício sem orientação, sem nenhuma condição de avaliação. Tudo bem? Sem nenhuma condição de se acontecer algo, como que vai lidar ali, né, com o atendimento daquele sujeito, certo? Bom, com relação às fases, então a literatura organiza as fases dessa reabilitação em 4 fases, tá? Na fase 1 é aquela fase intra-hospitalar. Nem todo mundo, né, passa por necessariamente o hospital, ou aquela fase em que esse indivíduo está bastante debilitado. Tudo bem? Quando que começa? Assim que ele compensou os parâmetros dele, ele já vai iniciar, então, os estímulos, porque a gente bem sabe que quando esse indivíduo fica parado muito tempo, o organismo dele vai se prejudicando cada vez mais, né? Essa falta de movimento, essa hipocinesia vai trazendo muitos agravos, aí tanto para a parte circulatória, né, cardíaca, como para a própria musculatura. Então, assim que compensou, eles já começam os primeiros estímulos, tá? E esses primeiros estímulos, muitas vezes, é só mudar a posição dele. A gente sabe que quando a gente começa a reclinar o tronco, a gente já tem alteração de pressão arterial, sabe? Então, no caso, né, no hospital, o indivíduo está ali todo monitorizado, muitas vezes está até na UTI ainda. E aí começa esses primeiros estímulos, né, de mudança de leito, de mexer braço, mexer perna, primeiro de forma passiva, né, um profissional que está acompanhando é que faz, e depois ele vai fazer de forma voluntária e vai observando as respostas, né, hemodinâmicas aí desse sujeito e o negócio vai avançando na prescrição, tá? Qual é a ideia dessa fase aí? Dar alta para o indivíduo.
colocá-lo numa situação em que ele pode ir para casa, que ele pode voltar, né, para a família dele, para a rotina não toda ainda, mas para o dia a dia ali, pelo menos de casa dele. A fase 2 é essa fase pós-alta, tá? Ou para aquele indivíduo que não deu entrada no hospital, mas ele tem uma condição em que ele precisa de uma supervisão mais detalhada, de um maior acompanhamento de monitorização. A fase 3, a literatura às vezes até coloca como ambulatorial e eu coloquei ali comunidade, né? Já é aquela condição em que o indivíduo está na academia, né? Um atendimento domiciliar, num condomínio, enfim, que ele não está já naquela condição de precisar da presença do médico, inclusive no ambiente, para poder realizar o exercício, de ter que ter ali naquele ambiente drogas cardioversoras, né? Simulador, enfim. Bom, porém, gente, essa reabilitação, ela é mundialmente subutilizada. Olha só, de toda a população que precisa participar de um programa, somente cerca de 30% participa. No Brasil, isso é ainda pior, né? Cerca de 15% só conseguem se inserir, né? Receber um programa de reabilitação. Quando esse indivíduo dá entrada no hospital, ele está nesse momento intra-hospitalar, essa fase 1 acontece, porque é protocolo, tá? Mas dali para frente, fase 2 para frente, o negócio começa. Por quê? Porque por falta de recurso na estrutura, profissional, inclusive, qualificado, que atenda esses grupos. A gente está aí, depois o Ibsen, se quiser, pode falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa nossa tentativa em qualificar profissionais, né, Márcio? Márcio está lá na pós-graduação, qualificar profissionais para atuar nessas condições, né? Então, por vários motivos, e tem pesquisa que mostra que é exatamente na fase 3, onde esse indivíduo saiu dessa condição em que ele se sentia mais acompanhado, né, monitorizado, em que ele pode então passar a treinar numa academia, uma coisa assim, é exatamente nesse momento em que cai mais ainda esse percentual. E tem aquilo também, né, quando o indivíduo passou um aperto, ele se emenda, né? Aí começa, todo engajado. Aí depois ele já vai achando que tá bom e que não precisa fazer mais nada, ele vai largando de mão. Mas é exatamente onde ele tem acompanhamento pela maioria, né, da gente, assim, do dia a dia, que negócio de gringola. A gente precisa mudar isso. Precisa passar, né, essa confiança e precisa mostrar que a gente tem qualificação para poder atender. A fase 4, ela foi inserida na ideia de que lembrar esse indivíduo que ele tem que fazer exercício o resto da vida dele. Todos nós, né? Mas esse indivíduo, então, precisa fazer não só exercício, mas todos os bons hábitos o resto da vida. Então, cada vez mais, principalmente para esses de baixo risco, nas diretrizes vem lá falando sobre a reabilitação, né? Sobre esse programa acontecer domiciliar. Por quê? Porque se não tem estrutura, né? A situação, às vezes, muitas vezes, de violência no país, dependendo da idade, dificuldades desse indivíduo, que ele possa ter algum direcionamento, alguma orientação que ele possa fazer alguma coisa em casa. E aí o mercado é bastante aberto com relação a isso, né? A gente precisa avançar com relação a isso. É júnior? É júnior? Quando você estava falando ontem, Júnior, eu estava pensando sobre isso, né? Como que a gente. Por quê? Olha o que acontece. Muitas vezes eu vejo aluno, né, paciente, eles vão para o calçadão sozinho. O médico tem medo de mandar para a academia, do que vai ser prescrito para ele lá. E acredita que ele indo sozinho, por conta dele, vai correr menos risco. Então, se a gente puder dar uma orientação para esse sujeito, para que ele faça, né, como que ele deve fazer, para esse indivíduo que já está liberado dessa forma, né,
olha só, a gente já vai estar trazendo alguma luz, alguma segurança, né? E certamente mais assertividade para essa reabilitação dele, tá? Então, cada vez mais a gente está caminhando nesse sentido, assim, de liberar mais cedo as pessoas para fazerem exercício, porque a gente sabe que ficar parado é muito ruim, sabe? E tem até essa questão de, às vezes, ser sem muita supervisão, no sentido de não sem orientação, né? Sem supervisão nenhuma, mas de não estar colado ali necessariamente com ele. Rapidinho para vocês, alguns detalhes específicos sobre hipertensão e sobre diabetes com relação aos exercícios. Então, ó, muito importante também, quando a gente consegue reduzir a cada 2 milímetros de mercúrio, a gente consegue melhorar em 5% a mortalidade dele. 2 milímetros de mercúrio. É pouco, né? E olha o quanto que a gente já consegue ajudá-lo, tá? O quanto, né, a magnitude dos efeitos desse treino, né? E os mecanismos vão depender do tipo de exercício físico, né? Vão depender de alguns fatores. O que que a gente sabe? O que que a literatura coloca? Exercício aeróbio. No momento da execução, o que que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial sistólica. Depois do exercício, a gente tem uma hipotensão, né, pós-exercício relevante, conhecida. Desligou aqui. E a gente tem, então, assim, no momento a gente tem aumento de pressão arterial sistólica. Pós-exercício, a gente tem aquela diminuição da pressão arterial por alguns fatores, né, e diminuição da própria frequência cardíaca, de débito, vasodilatação. Então, a gente consegue ajudar esse indivíduo com redução de pressão desde aquele momento ali, e esse indivíduo, cronicamente, ele tem redução de pressão arterial, tá? Tem meta-análises mostrando, inclusive, 20 milímetros de mercúrio de redução da pressão arterial. A gente falou que 2 já reduzia 5%. Tá? Então, é grande o trabalho. Pode tirar e colocar de novo. É. Com relação ao exercício resistido, metodologicamente, até para a gente poder pesquisar o exercício resistido, a gente tem algumas questões mais difíceis, né, metodologicamente, para aferir ali algumas variáveis. Mas o que que se sabe? No momento do exercício resistido, né, esse exercício contra resistência, a gente tem aumento de pressão arterial, a gente tem, muitas vezes, dependendo do treino, aumento da pressão arterial diastólica também, né? A gente tem alguma coisa de efeito hipotensor pós-exercício e alguma coisa de redução a longo prazo, de efeito crônico. Porém, obrigada. Porém, essas reduções, elas não chegam a ser, já é importante, mas não chega a ser tão efetiva, pensando na redução da pressão, especificamente, pressão arterial, tá? Falando em valores ali tão significativos. Então, a literatura vai apontar 5, 6, 7 milímetros de mercúrio aí na redução do treinamento resistido. E aí tem diferença entre isométrico e dinâmico. Com relação ao isométrico, não tem esse efeito hipotensor, assim, muito sedimentado, muito conhecido, né? E tem esse efeito de redução crônica, diminuição crônica, mas as pesquisas são com hand grip, não representam tanto como que é o treino em si, né? E já no dinâmico, a gente tem redução dessa pressão clínica, né? Mas como eu falei com vocês, ela ainda ela é menor. E se eu estou falando para vocês que o exercício resistido não é importante, muito pelo contrário. Porque no dia a dia dele, ele faz muita coisa que depende de força e que vai ter uma resposta importante na hora que ele está realizando. Então, ele tem que fazer. Mas a gente está falando, então, que é importante fazer os dois. E a gente está falando que a gente tem que fazer com uma dose adequada, porque senão a gente vai ter respostas de pressão muito elevada, tá? Com relação ao exercício intervalado, ele tem uma resposta
semelhante em redução de pressão ao exercício contínuo, né? Fazendo aí também uma comparação em outros tipos, né, de exercício, e que a resposta pressórica no exercício resistido, ela tem a ver com o quê? Com a quantidade de massa que está sendo exercitada. A resposta vai ser maior quando você tem mais massa muscular, fazendo contração, diminuição mecânica. A intensidade do exercício, quanto maior a intensidade do exercício, mais fluxo você tem que entregar para aquela musculatura ativa, então a pressão arterial vai ser maior, e também com o número de repetições maior, né? Por fadiga concêntrica, a gente tem resposta maior também de pressão arterial. Então, a hipotensão pós-exercício parece também estar relacionada a essa carga total de trabalho. E é importante, então, a gente destacar que mesmo em diferentes cargas, em carga leve, né, a gente pode ter resposta pressórica elevada se esse indivíduo for a fadiga. Para esse indivíduo hipertenso, tá? Que eu estou falando por quê? Porque ele é hiperreativo. Ele tem resposta pressórica exacerbada frente a um estresse, tá? Então, atenção, necessária monitorização da pressão arterial antes, durante e após o treino. Quanto mais prejudicado, menos adaptado esse indivíduo está, mais a gente tem que observar. Não iniciar o treino se esse indivíduo está com a pressão maior do que 160 de sistólica ou 105 de diastólica. Ou durante o exercício, ele fizer uma pressão aí de 220, né, 105. E o importante é você combinar essas variáveis. E aí, como a gente está aqui num evento para personal, eu queria falar para vocês assim agora. Agora vai falar por que que não vai monitorizar. Por que que não vai aferir a pressão do sujeito? Isso é personal. Porque o que eu mais escuto é o quê? Professor, eu não dou conta de fazer isso. Eu estou numa sala com 50, 60 pessoas na sala de musculação ao mesmo tempo. Ok, mas você é personal. Por que que você não está fazendo? Com relação à diabetes, para a gente finalizar, tá? Então, o exercício é uma ferramenta chave no controle aí, né, na melhoria da diabetes. O exercício vai auxiliar, melhorar a tolerância à glicose, né, melhorar a sensibilidade lá do receptor, vai aumentar essa sensibilidade à insulina, diminuir a hemoglobina glicada, vai ajudar na perda saudável e manutenção do peso ou a manutenção do peso adequado, vai diminuir a necessidade muitas vezes dessa insulina que é administrada, pode atrasar essa mudança de um pré-diabetes para um diabetes. Então, são muitas as contribuições. Agudamente, o que a gente tem de resposta? Redução da glicemia, né? No momento do exercício, a gente tem diminuição de insulina. No momento do exercício, a gente consegue fazer essa utilização da glicose pela célula de forma facilitada. Então, é um benefício muito grande só de estar ali fazendo exercício e de ter feito o exercício. É como se a gente estivesse dando um remedinho para o indivíduo. Esses indivíduos, se eles puderem fazer sessões todos os dias, é como se a gente estivesse dando um remedinho para ele todo dia. Não precisa ser alto aquele só dia no treino. Claro que vai depender da condição de cada um de disponibilidade, né? Mas a ideia é essa, parcelar, dividir. Com relação à diabetes, então, exercício resistido e aeróbio, eles têm respostas, impactos, tá? Semelhantes. Se a gente puder somar os dois, a gente vai ter um melhor controle. Anota essa: se o indivíduo é diabético tipo 1, aquele que não produz insulina, né, ou produz de forma inadequada e ele precisa administrar. O que a literatura traz? Faz o exercício resistido antes do aeróbio. Coloca na hora do treino, na sessão de treino, o resistido antes, isso reduz risco de hipoglicemia e otimiza essa estabilidade. Se esse indivíduo é diabetes tipo 2, aquele que ele produz, né, mas o receptor dele não está sensibilizado de forma adequada, começa com o exercício aeróbio, tá? A gente tem uma redução mais significativa dos níveis glicêmicos. Isso é o que já está comprovado. Exercício físico prolongado e intenso, cautela para o indivíduo diabético tipo 1. Não quer dizer que ele não possa
fazer, mas você vai ter que avaliar muitas coisas, tá? E também aqueles indivíduos que têm, né, retinopatia, nefropatia, neuropatia, não devem fazer, né, ou ser feito com muita cautela. Então, vamos lá, atenção. Esse indivíduo precisa ter bom controle, né, metabólico, e eles aprendem a fazer isso porque eles têm que monitorar todo dia, eles já são orientados, se tiver assim, o que eu faço, tá? Então, ele tem que ter um bom controle e fazer essa automonitorização antes, ocasionalmente, né, em alguns momentos, se tiver necessidade, durante e após o treino. Compensar as mudanças dietéticas, que é isso, não está desse jeito, então eu vou corrigir para que ele possa ficar numa condição que pode treinar. Esse indivíduo não pode treinar se ele tiver com menos de 70 de glicemia. Se ele chegou lá, você fala assim, mede aí, avalia aí. Eles andam com aparelhinho, né? Anda com tudo que precisa. Já estão escolados. Tá com menos de 70, você precisa corrigir. Tá bom? Ele já vai saber fazer. E aí depois avalia de novo para ver, né, se corrigiu e vai treinar, tá? Se esse indivíduo tá para cima de 300, monitorizou lá, a glicemia capilar tá acima de 300, o que ele faz? Ele pode treinar? Se ele tiver corpos cetônicos também, a gente às vezes percebe um hálito, né, de cetona, tudo, aí não. Tá? Mas se ele não tem, esse indivíduo vai treinar, mas durante o treino você tem que fazer a avaliação mais vezes. Ele vai ter que monitorar essa glicemia mais vezes, tá? No caso do diabético tipo 1, mesmo que ele esteja com a glicemia dele, né, naquele momento dentro dos parâmetros, né? Esse indivíduo precisa avaliar também se tem corpo cetônico. Se tiver acima de 250 mais essa cetona, ele não deve treinar, tá? Sempre esses indivíduos, gente, o exercício vai ser muito benéfico, como a gente falou, mas numa condição em que esse organismo está em condições de receber a sobrecarga, tá? Se a gente coloca um indivíduo desse, que já está com uma hipoglicemia ou está com essa glicemia super elevada, quer dizer, o corpo dele não está dando conta de dar a moedinha lá, a molécula que ele precisa para produzir energia, você ainda vai colocar para fazer sobrecarga, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para você, aqui tem outros detalhes, ó, se esse indivíduo tiver úlcero no pé, né? Tem uma série de coisas que precisa conhecer mais a fundo para trabalhar com esses grupos. Eu queria mostrar para vocês essa tabelinha, que também não é para vocês decorarem, gente. A gente não decora esses números. Eu trabalho com indivíduo tal, ele tem essa condição, eu fiz lá a avaliação dele. Eu vou lá nos parâmetros, certo? De tanto a tanto, esse indivíduo deve treinar, e assim vai, tá? Existem, então, direcionamentos para todos esses grupos, né, com relação a cada tipo de treino aeróbio resistido, de flexibilidade, quanto que deve ter de intensidade, essa margem, né? E aí a gente começa menos e vai evoluindo, quanto que deve ter de tempo, né? A frequência semanal. Existem orientações para todos esses grupos para vocês não precisarem trabalhar no achismo, né? Hipertensão e diabetes, então, é extremamente estudado, tem muita coisa escrito. Vocês vão lá nas diretrizes e pegam quais são essas recomendações, tá? Essa tabelinha aí, inclusive, eu copiei de um livro, né? A gente produziu um livro, eu participei de um livro junto com a Bia, e tem lá no capítulo que o capítulo que eu escrevi é exatamente sobre doenças crônicas não transmissíveis, tá bom? É esse livro aqui. Aqui eu fico, então, os meus contatos, agradecer mais uma vez a participação aqui e dizer que a gente, né, repetir, reforçar que a gente tem um grande recurso na mão, potente, muito mais potente de qualquer outro recurso de tratamento, né, mas que a gente precisa, então, conhecer um pouco mais, se apropriar, né, dessa ferramenta e que a gente aí tem a trabalho o resto da vida, né? E não está trabalhando é porque você está acomodado, né? Obrigada, gente. Show. Eita. E é só o começo, né? Tem a tarde toda de conteúdo.
Agradecer a doutora. Estávamos ali conversando, eu e o doutor Bruno, e nós falando da qualidade das suas falas, das apresentações, das Obrigada. citações, dos guidelines, né, Bruno? E isso é muito legal, a gente ter essa ciência aqui envolvida com a educação física. Professor Ibsen, quer dar uma palavrinha? Vamos aqui mais pro centro, para não dar muito trabalho pro câmera. Opa, mudamos de posição, pronto, aqui agora. Isso. Rapidamente. Renê, eu ia só, antes de falar um pouquinho aqui, só para o pessoal comer sua salada, porque a Débora preparou um coffee break gigante agora à tarde. Então, todo mundo na salada no almoço. Mas, na verdade, eu queria, Os hábitos saudáveis. né? Cardápio saudável, né, Débora? Na verdade, pessoal, eu queria reforçar a qualidade do conteúdo que a gente teve agora pela manhã. Renê, o projeto é incrível, né, Marcela? A potência do que a gente ouviu aqui hoje. E me deu a vontade de vir falar, mas é um desejo muito pessoal, porque durante toda a minha formação acadêmica eu tive grandes companheiros de jornada como aluno, que hoje são referências até no ensino, né, no ensino superior. Inclusive está aí um colega de turma, fui calouro dele, conselheiro aqui do CREF, professor Márcio Azevedo, jogador, só fazia cesta de 3, amigo. Mas assim, eu vim aqui porque me bateu uma saudade gigantesca. Eu sou bem mais velho que ela, mas foi minha professora na universidade, Marcela. Assim, é um saudosismo gigantesco, mas com duas características, né? Primeiro que você está dormindo no formal, porque não envelhece, filho. Deve estar com uns 33 agora. As crianças já estão na faculdade, mas está com uns 33. Mas eu queria parabenizar, Marcelo, sensacional a fala, como foi a da Fernanda, da Bia, do Gustavo. O projeto é sensacional. Mas veio um saudosismo, sabe? Eu vi a Marcela falando, foi minha professora na universidade, e um saudosismo muito grande. E mais uma vez, parabenizar a todos que aqui estão. A parte da tarde vem forte, o time de convidados de outros estados vem forte. Eu, curioso que sou, fui para casa ontem, o que eu fui fazer? Olhar o currículo da galera. Vocês são bons mesmo, hein? Fui fazer isso, Marcelo. Sou curioso. Falei, vou olhar o currículo desses caras que o René trouxe. Quero saber se os caras são bons mesmo, hein? O mais fraco aqui, você sabe quem é, né? O que tá falando agora. O resto. Gente, ó, parabéns, Marcela. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite. Bia, muito obrigado. Fernanda, Gustavo tá aí também conversando ali fora. Muito obrigado. O Conselho Regional de Educação Física da 22ª Região, 22ª porque nós somos o 22º a ser criado, o CREF do Espírito Santo, só vai se fortalecer assim. O protagonismo tem que ser nosso. E, Fernanda, você se formou quando? Final do ano passado. É real, é palpável. O conteúdo, o investimento é palpável. Se a gente não juntar força, não vai. Se você me convidar para falar, eu particularmente da área sociocultural e pedagógica, eu vou conseguir. Mas olha a potência do que teve aqui hoje. E eu tenho certeza, Bia, se a turma conseguir conversar com você para mais de 45 minutos, o tanto que vai poder crescer. A gente só vai caminhar, Renê, nessa construção. E eu vou ousar dizer que o Café com Personal é o projeto que aguça na gente, no acadêmico, no profissional, o desejo de profundidade. Porque a gente para de falar do que eu acho e começa a falar de ciência. E isso é fundamental, isso é importante, tá? Eu vim dar essa quebradinha de protocolo, mas eu queria parabenizar e principalmente aos profissionais do Espírito Santo que vieram palestrar. A gente está muito feliz e a gente conta muito com vocês. A minha parte é atrás da mesa, fazer gestão, cuidar do que a gente tem de administração. E a parte de competência técnica, o time aqui, já falei, não é soberba, mas o Espírito Santo tem profissionais dos mais gabaritados do Brasil. Gente, muito obrigado, tá? Alguns avisos antes da gente chamar o professor Elton, é que ao final desse período da manhã, nós teremos um intervalo de quanto tempo? 2 horas para almoço, e a gente retorna para cá, tá certo? Quando a gente terminar o período da manhã, nós vamos nos dirigir ali para aquela parte de fora, e a gente vai tirar uma foto num ambiente que está sendo preparado para a foto sair bacana, tá? Então eu peço que vocês
se dirijam ao final da manhã para a gente tirar essa foto. Quem quiser adquirir as blusas, está ali atrás. Não perca a oportunidade, tá certo? Agradecer a doutora, realmente ela está no formol. Eu não sei o que ela está comendo, ninguém sabe, né? Vou conversar com ela ali atrás. Obrigado pela palestra, foi maravilhosa. E eu queria chamar agora o professor Dr. Elton Godinho, que está aqui. Vamos recebê-lo com salva de palmas.